MEC, sou professor do Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição, ministro disciplinas na área de conservação de alimentos, tratamento de resíduos e biotecnologia. Comecei minha trajetória em Juiz de Fora, na Escola de Laticínios, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, né, onde me formei como técnico laticínios. Passei por Viçosa, onde fiz a graduação em Engenharia de Alimentos, e também fiz mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né. Hoje concentro a minha área de atuação dentro dessa parte de produção de alimentos e a parte de conservação propriamente dita. A conservação de alimentos começa junto com a história da humanidade, né? Desde o princípio da humanidade, né? Quando a gente se colocou ali como sociedade, né? Houve a necessidade de se organizar o alimento disponível, né? E com o tempo, né? De guardar aquele alimento para outros momentos, né? Fora daquele momento da caça ou do momento da própria coleta, né? Então, com o aumento dessa concentração, dessa urbanização, houve a necessidade de também manter reservas de conservação. Então, isso acabou por fazer com que a humanidade, né, adotasse técnicas ao longo do tempo, né? Temos dentre as mais antigas, por exemplo, a própria salga, né, dos peixes, a parte de conservação em temperatura, mesmo antes da questão da geladeira, existia essas práticas, né, que possibilitaram o ser humano nesse desenvolvimento e na chegada do alimento, né, para a população. A conservação ela pode seguir aí vários tipos de processo, né? A gente tem aí processos físicos que a gente pode pensar em refrigeração, congelamento de alimentos, ou o próprio tratamento térmico, né? Quando a gente aquece um alimento a uma determinada temperatura, a gente consegue destruir micro-organismos e inativar enzimas e alguns outros componentes ali dentro do alimento, né? Isso tem que ser feito de forma adequada para que a gente possa garantir a qualidade do alimento por mais tempo. Temos também a conservação por meios biológicos, né? Porque a gente pode trazer produtos, fermentar produtos, né? E essa situação de fermentação acaba por prolongar, né, a vida daquele produto. Lógico que a gente tem uma transformação aí, né? Onde é utilizado o micro-organismo. Então, por exemplo, o leite se transforma em iogurte, né? E com isso a gente consegue ter uma extensão do prazo de validade. Então, o leite que duraria aí uma semana, né, em refrigeração, passa a durar 45 dias, né, no caso de um iogurte refrigerado. E temos também a conservação química, né, que é um questionamento grande dentro da indústria hoje, né? Nós utilizamos substâncias químicas para essa conservação de alimentos, né? É o caso, por exemplo, de conservantes, né, que a gente tem sorbato, benzoato, temos também agentes antioxidantes, né, que podem ser usados nessa situação, além de a própria defumação, né, que a gente usa em produtos cárnicos, né, ela tem uma função também de conservação desse alimento, né, como assim tem em pescados. Temos também a adição de alguns componentes, extratos vegetais, né, que podem, né, as substâncias presentes nesses extratos, ter a funcionalidade de conservar os alimentos, seja, vamos dizer, para evitar o ranço, né, a oxidação, seja mesmo para inibir alguns tipos de micro-organismos. Então, dentro a conservação de alimentos, a gente pode pensar em processos físicos, químicos e biológicos aí, para manter o produto, né, por um prazo de validade maior. Isso é importante para a humanidade desses primórdios. E quanto mais a gente pensa na questão de urbanização da população, isso se torna mais importante, porque é preciso que o alimento chegue do campo até a mesa do consumidor. E para isso a gente precisa criar canais, né, para que esse alimento chegue até o consumidor final. Bom, em casa, né, a gente faz o alimento, né, dentro de uma situação de prazer, né, às vezes até de lazer, né. Então, vamos dizer, lógico que a gente tem a preocupação da higiene, a gente tem que fazer a higienização dos materiais, né, dos utensílios e tudo.
mas não é um ambiente propriamente dito de produção ou de manipulação de alimentos. Quando a gente vai para a indústria, a gente tem uma série de subterfúgios lá para produzir um alimento com maior extensão de vida de prateleira. Uma delas é, sim, a utilização de algumas substâncias químicas, mas não é a base de tudo. A base fundamental, quando a gente trabalha dentro de indústrias e dentro de restaurantes, é que a gente tem um ambiente controlado. E dentro desse ambiente controlado, e onde a gente tem colaboradores capacitados, a questão da higiene é fundamental. Então, toda a estrutura é montada para que evite a contaminação dos produtos, que possa diminuir a carga microbiana de deterioração. Além disso, nós temos a questão dos próprios equipamentos, né, que permitem um menor contato, né, e uma menor contaminação dos produtos. Há um controle rigoroso em relação a isso. Além disso, a tecnologia e a ciência envolvida em relação a isso é importantíssimo para que a gente possa ofertar um produto de melhor qualidade, conhecendo como funciona a fisiologia, por exemplo, de um vegetal, né? Que temperatura eu posso manter aquele alimento para que eu possa conservar ele por mais tempo. Por exemplo, a banana, né? Se eu colocá-la numa temperatura ambiente, ela conserva em determinado tempo. Se eu colocar ela na geladeira, ela escurece, né? Mas existe uma temperatura intermediária onde eu consigo conservar essa banana por mais tempo. Ou eu posso colher ela, vamos dizer, verde e manter ela numa temperatura amena para que eu possa conservar ela durante todo esse período de transporte e de forma que ela chegue lá no supermercado, né, com qualidade adequada, né, sem aquelas pintas pretas. Então, tudo isso é conhecimento de como o alimento se comporta, né? Vegetais, verduras, grãos são alimentos vivos, eles respiram, né? E a gente precisa conhecer qual é a velocidade de respiração desses alimentos. Se a gente traz esses alimentos para uma taxa de respiração que a gente chama de basal, ou seja, no limite, a gente consegue fazer com que esses alimentos consigam preservar por mais tempo, né? A mesma coisa quando eu penso em outros produtos. É muito interessante quando a gente pensa em alimentos esterilizados, por exemplo, né? Eu tenho um tratamento térmico, né? Eu aqueço esse material a uma temperatura muito alta. Nós temos, por exemplo, o caso do leite. Nós temos o leite cru, o leite pasteurizado e o leite UHT, né? O leite longa-vida. No caso do leite pasteurizado, ele é aquecido a temperaturas mais amenas, né? A gente fala aí, nós temos equipamento disponível dentro de fábrica, onde esse leite é aquecido, por exemplo, a 72, 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Isso é impossível de ser feito em casa. Mas o que é importante dentro desse equipamento? É que ele consegue aquecer rapidamente e resfriar rapidamente. Com isso, a gente tem um controle muito maior com relação ao ataque, né, de bactérias deterioradoras e evita com que haja uma perda muito grande nutricional desse produto. O leite UHT, né, que é foco aí de grandes questionamentos, né, porque ele dura 3 meses, 4 meses, é um produto esterilizado. Ali, a gente tem como foco os micro-organismos, né, deterioradores do alimento. Então, a gente eleva esse produto a temperatura de 130, 150 graus Celsius por 2 a 3 segundos. A gente não tem como fazer isso em casa, né? Então, esse alimento, ele é aquecido, né, a uma temperatura muito alta, acima da temperatura de ebulição normal, em equipamentos especiais. Isso faz com que haja destruição de micro-organismos, que a gente chama tanto de células vegetativas, mas também de esporos, em grande quantidade, que permite com que esse alimento perdure, né, ele não sofra com a degradação microbiana dele. Além disso, a gente tem que pensar que um leite, para sofrer esse tratamento térmico, nessa temperatura muito elevada, ele precisa ter uma boa qualidade, né? E isso só foi possível porque há uma cadeia produtiva, há produtores rurais, há um investimento em tecnologia na questão do próprio gado, né? Que permite esse tratamento térmico mais elevado.
No caso do leite OHT, como a gente eleva essas temperaturas, é praticamente impossível se pensar em algumas coisas que são faladas na internet, como o caso, por exemplo, do reprocessamento. Isso, na prática, não é possível, pelo simples fato, se você colocar um leite, né, reprocessar ele nessa planta, o que vai acontecer? Ele vai coagular, ele vai talhar dentro do equipamento, entope o equipamento. Então, não é possível fazer isso, mesmo com o uso de qualquer tipo de estabilizante ali. Então, é importante saber que nesse tipo de produto, né, eu tenho um alimento que sofre um tratamento térmico e ele consegue se preservar por essa tecnologia que está ali envolvida, né? Além disso, depois que o leite ele é esterilizado, nós temos o invase desse tipo de produto em salas que são esterilizadas, né? Para vocês terem ideia, a própria sala onde fica feito o invase, ela tem o ar filtrado, né? Livre de bactérias ali. Então, isso permite com que eu tenha um leite esterilizado, envasado no ambiente estéreo, né? E eu fecho aquele produto, né, sem a presença ali de nenhuma micro-organismo que pode deteriorar com o tempo. Lógico que, além dos micro-organismos, nós temos os outros componentes, né, que estão ali. A gente tem algumas enzimas, tem a própria instabilidade das proteínas, né, e acontece que, com o tempo, esse leite vai perder qualidade, né? Então, assim, o leite que vai ficar ali estocado durante muito tempo, 3, 4, 5, 6 meses, ele vai perder qualidade com o tempo, né? Então, é importante que a gente, mesmo pensando no leite esterilizado, né, a gente tenha um alimento mais próximo ali da data de fabricação.